Novas regras de imposto de renda para 2025. Será que todo mundo está obrigado a declarar imposto de renda? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá. É a época do ano que o governo literalmente bate aí na porta da tua casa e te pergunta, olha, quanto é que você recebeu, quanto você gastou, vamos acertar nossas contas aqui, que eu quero my money, né? E é isso que faz. Então eu separei aqui os 4 principais itens da determinação para 2025 de quem está obrigado a declarar imposto de renda. Alexandre, obrigado. É o termo que tá no site do gov.br, no site da Receita Federal também. Vou botar um print para vocês verem aqui. O primeiro deles é o seguinte, você ter rendimento tributável acima de 33.888, tá? Isso aqui dá mais ou menos a pessoa que ganha mais ali 2.800, 2.900 por mês e trabalhou os 12 meses aí, essa pessoa vai ser obrigada a declarar imposto de renda, né? Então, o que seriam esses rendimentos tributáveis? Rapaz, se você tem salário, se você tem pensão, se você tem participação de lucro, né? Apesar de participação de lucro ser tributado de forma diferente, ter uma tributação exclusiva, mas também é rendimento tributável. Eu até fiz uma lista aqui para facilitar aqui. Então, tu pode ter salário, férias, 13º, bônus e comissões, participação de lucro, honorários de autônomos, né? Se você é contador, se você é nutricionista, advogado e tal, rendimento de pensão alimentícia, aluguel recebido, né? Rendimentos de sublocação de imóveis, aluguel de máquinas, equipamentos, tudo isso é rendimento tributável. Então você vai pegar tudo isso que você ganhou esse ano e vai ver ali, rapaz, eu cheguei a esses 33 mil? Sim. Se chegou, 33.888, né? Deixa eu ver o valor certinho aqui. Isso. Se você chegou ou passou desse valor, você é obrigado a declarar. É um dos pontos que te traz obrigatoriedade de declarar imposto de renda no ano de 2025. O segundo ponto é o seguinte, operações em bolsa de valores acima de 40 mil reais ou menor, se houver ganho sujeito ao imposto de renda. Como assim, cara? Que coisa complicada. É o seguinte, se tu teve uma operação acima de 40 mil, tu já vai ter que declarar, né? Porém, se tu fez uma operação na bolsa de valores, né, com ganho e foi abaixo de 40 mil, exemplo, você tem fundos imobiliários há uns 10 anos, e aí, apesar das quedas que tem agora, você tem uma rentabilidade positiva nesses fundos imobiliários e você vendeu 10 mil reais. 10 mil reais de fundos imobiliários. E você ganhou, fez um ganho de capital em relação ao teu preço médio lá. Você vai ter que pagar imposto sobre esse ganho de capital, apesar de ter sido abaixo desses 40 mil de operação da bolsa que está dizendo aqui, tá? Então, dependendo do que tu fez na bolsa de valores, teve ganho de capital, principalmente dependendo do ativo que você está dizendo, se for fundos imobiliários, por exemplo, qualquer ganho de capital você tem que declarar, tem que pagar uma DARF, você tem que pagar imposto de renda, ou você tem que declarar o imposto de renda, tá bom? O terceiro ponto é o seguinte, receita bruta de atividades rurais acima de 169.440. Então, se você trabalha com agronegócio, trabalha no campo e ganhou acima desse valor aí, teve uma renda acima disso daí, você vai ter que, você é obrigado a declarar imposto de renda nesse ano, tá? E o quarto item que eu separei aqui, que está no site, eu vou botar o print aqui na tela para vocês verem. São rendimentos isentos ou exclusivos acima de 200 mil. Alexandre, o que é isso? Por exemplo, fundos imobiliários. Você tem rendimentos isentos, né? As cotas de fundos imobiliários, quando te pagam, esse aluguel das cotas é isento. Se você teve mais de 200 mil só de rendimento, você tem que declarar imposto de renda, né? Além disso, também tem ganhos exclusivos. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e a participação de lucro é absurdamente alta, mas se bem que não é rendimento isento, né? É tributação exclusiva. Então, você pegou uma participação de lucro de 250 mil numa empresa. Cara, você vai ter obrigado a declarar imposto de renda, porque esse teu ganho ali, esse teu lucro, que tem uma tributação exclusiva, passou dos 200 mil que está dizendo no site da Receita. Mas tem o seguinte, tem outro ponto que é interessante você saber. As regras funcionam de forma independente, né? Então, se você cumpriu alguma delas, você já é obrigado a declarar. Tem gente que falou assim, rapaz, eu ganhei 50 mil no ano, mas eu não tive operação na bolsa acima de 40 não, então eu não vou declarar. Não, vai ter problema aí com a Receita Federal, né? Então, se você cumpriu alguma dessas regras, você é obrigado a declarar. Beleza, Alexandre, eu ganhei menos do que 33 mil no ano. Eu devo declarar? Rapaz, eu vou te dar uma dica aqui. Eu indico que você declare. Por quê? No meu primeiro emprego, eu fui contratado, eu acho que foi... Não foi em janeiro, foi no meio do ano. E eu lembro que na época, acho que foi 2011 ou 12, não lembro exatamente o ano, na época era para acima de 25 mil por ano, né? E eu não tinha batido os 25 mil, eu tinha batido 23 e um pouquinho, com questão de R$ 1.000 ali eu não consegui chegar, né? E aí eu conversei com meu pai e falei, pô pai, tem esse negócio de imposto de renda aí, eu devo declarar imposto de renda? Porque a empresa me mandou o informe de rendimentos,
junto com o contra-cheque. Eu olhei, rapaz, vou conversar com meu pai, né? Perguntei pro meu pai, e aí, pai, declara imposto de renda? Ele, tem que ver o limite lá da Receita. Aí eu, não, já vi, 25 mil. Aí ele, tu bateu esse limite? Não. Ele, então tu se livrou. Aí o rapaz, falta do conhecimento, né? Hoje, olhando para trás, o que acontece? Caso você não tenha chegado nesses 33.888, é interessante você declarar por quê? No seu salário, se você é CLT, né? No seu salário já foi tributado impostos normais ao longo do ano. E o fato de você não ser obrigado a declarar imposto de renda, ao fazer a declaração, o valor que foi descontado do teu salário ao longo desse tempo que você está trabalhando vai ser restituído para você. Vai ser restituído. Então, por exemplo, lá em 2012, se eu tivesse feito a minha declaração, tudo que foi descontado no meu salário no tempo que eu trabalhei naquele ano ali, seria restituído, viria de volta para mim. E aí eu deixei de fazer a declaração, não ganhei essa grana. Então, tô te dando essa dica aí para você, e manda essa dica também para aquele teu amigo do trabalho, um conhecido teu, tu comenta isso, porque as pessoas normalmente não sabem. Eu, por exemplo, não sabia, eu tinha 19 anos, né? Fui conversar com meu pai também não sabia, me orientou da forma que pôde, e aí eu deixei essa oportunidade passar, de receber essa graninha de volta. Interessante porque as pessoas pensam, se eu vou declarar imposto de renda, automaticamente eu tenho que pagar imposto de renda. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Eu faço meu imposto de renda há anos e eu nunca tive que pagar imposto de renda a mais, tá? Normalmente eu restituí imposto de renda. Então, quando as pessoas veem imposto de renda, ficam com medo. Não, acho que eu não vou declarar, não. Vou deixar. Às vezes, você, com a declaração normal, você vai restituir parte do imposto de renda e vai tá quite com as obrigações com a Receita Federal, com o governo no geral, né? Então, já safa uma dúvida que a galera tem. Será que todo mundo precisa declarar imposto de renda? Não, tem as regras aqui. Caso eu não precise, eu devo declarar, não devo declarar, já te dei o bizu aqui para você ganhar um trocado a mais. E também não necessariamente você vai pagar mais imposto de renda pelo fato de fazer a sua declaração. Inclusive no próprio programa da Receita, tem ali, quando você vai preenchendo no programa da Receita, já aparece no finalzinho do lado esquerdo ali, quanto que você vai restituir ou se você tem imposto a pagar, tá? Isso é bem simples de resolver. Inclusive, falando nisso, quais são as formas que você pode fazer para declarar imposto de renda nesse ano de 2025, tá? Tem várias formas, né? Mas eu separei aqui, tem uma que é na declaração online, só vai ficar disponível depois, tem uma data que vai ser liberada, se eu não me engano é dia 1º de abril, 17 de abril, deixa eu ver se eu anotei aqui. Tá aqui. Então, no dia 13 de março foi liberado já o programa gerador da declaração para preenchimento. O que é esse programa? Você vai entrar lá, digita no Google Imposto de Renda 2025, vai aparecer lá IRPF, né? Imposto de Renda de Pessoa Física, um programa para você baixar. Funciona no Mac, funciona no Microsoft, funciona em todos os computadores. Você vai baixar um programa para o seu computador e vai fazer a sua declaração. Você vai subir todos os dados naquele programa ali. Depois que você subir nesse programa, você vai transmitir para a Receita Federal. Essa é uma das formas. Antes só tinha essa, né? Mas essa é uma das formas hoje. A segunda forma que você pode fazer é já tem o preenchimento automático. Então tem como você usar o programa, mas usar a ferramenta da Receita Federal que ela faz o preenchimento automático da tua receita, dos teus dados. Ou seja, ela pega o teu CPF, vê tudo que está cadastrado no teu CPF e faz o preenchimento. Você só vai arredondando ali, vendo o que tem que mudar, o que tem que melhorar, quais são os valores que tem que alterar, e aí você envia. Essa é a segunda forma. A terceira forma é o preenchimento online, só que ele só vai estar disponível a partir do dia 1º de abril. Tá? Então, no dia 1º de abril, você pode entrar direto no site da Receita, você coloca suas informações lá, e como é online, ele vai captar todas as informações, como se fosse a declaração pré-preenchida que eu comentei aqui. E aí ele vai subir todas as suas informações lá. O que tu botou CPF no nome, vai aparecer lá. Então, se você tem alguma coisa extra, você pega essa online, vai colocando os itens extras, por exemplo, vendi um carro, ganhei um dinheiro aqui, você vai fazendo tudo lá, e aí você consegue enviar. E a outra forma é você fazendo a declaração pelo programa no seu computador de forma completa, né? Então, às vezes, tem pessoas que você pode fazer sozinho, você pode contratar um contador para fazer isso para você, ou você, se de repente você já tem um escritório de advogados e contadores que fazem isso para você, isso aí já fica terceirizado, tá? Mas eu quero te lembrar que se você trabalha normal, ganha ali teu salário, não tem bicho de 7 cabeças com relação a preenchimento do imposto de renda, cara. Eu faço meu imposto de renda desde os 19 anos, desde 2012, 2010, 2011 ali, eu preencho tudo certinho e não tem bicho de 7 cabeças. Hoje, eu uso um software para consolidar as minhas informações, e aí quando chega no período da declaração, eu valido tudo e envio, mas é super simples. Uma vez que tu já fez a primeira vez, você vai ajustando ali e fica muito tranquilo de fazer.
Beleza, mas caso você nunca tenha feito, o que você precisa? Né? Você precisa de um documento chamado Informe de Rendimentos. O que é o Informe de Rendimentos? Na sua empresa, se você trabalha, você vai receber o seu contra-cheque e lá na sua empresa eles têm um informe de rendimentos do que você recebeu esse ano por essa empresa que você trabalha. Caso eles não tenham entregado para você, você vai lá no RH, no departamento, no escritório jurídico ali ou no Recursos Humanos e vai pedir, pô, eu preciso do meu informe de rendimentos para a declaração de imposto de rendas, ele vai mandar para você. Nesse informe de rendimentos, ele já vem com todos os campos iguais ao campo que tem no programa da Receita Federal. Então vai estar lá, quanto que você recebeu de rendimentos não tributáveis. Vai estar lá no teu informe de rendimentos. Rendimentos não tributáveis, tantos mil. Aí você vai pegar aquele valor e vai digitar no programa. Qual é o CNPJ da empresa pagadora? Vai estar lá, o CNPJ pagador, você vai copiar. E assim vai, informe de rendimento. Alexandre, eu preciso só da minha empresa? Não, depende. Do seu banco, você pega também. Então, nessa época, você entra no aplicativo do Nubank, do Inter, do Bradesco, Itaú, qualquer um deles vai ter lá, informe de rendimentos referente ao ano de 2024. Então, você reúne esses informes de rendimentos, abre o teu programa da Receita ali, preenche os teus dados, normal, CPF e tal, todos os dados cadastrais, e depois disso você preenche as informações que tem em todos os teus informes de rendimento. Se você tem investimento no exterior, você vai pegar o informe de rendimento da corretora que você usa para fazer isso. Se você tem investimentos nacionais, você pega o informe de rendimentos das corretoras que você tem aqui no Brasil, Rico, Clear, XP, qualquer uma delas, tá? E reunindo essas informações, você faz o seu preenchimento do imposto de renda. Caso você nunca tenha feito, eu recomendo que você faça a pré-preenchida. E é online, né? Se quiser fazer online ali, porque possivelmente você deve estar no seu primeiro emprego, ou passou a ganhar um pouco mais agora, né? Então tem poucos dados para colocar. Então a pré-preenchida, normalmente ela já te atende, né? Então faz por aí. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre imposto de renda que eu possa te ajudar, manda aqui nos comentários que eu vou respondendo dentro do possível. E caso eu não saiba, eu corro atrás e respondo vocês aqui, tá? Eu faço minha declaração desde muito tempo, já comentei aqui no vídeo, e nunca tive problema. Então, você pode fazer com tranquilidade, principalmente se é a primeira, a segunda declaração ali. Depois que você já tem muita coisa, pô, eu tenho 2 empresas, eu tenho investimento no exterior, eu tenho filho, eu tenho 3 dependentes, eu tenho pensão alimentícia para pagar, então aí fica meio complicado. Mas, caso esse não seja o cenário da sua vida, faça sua declaração pré-preenchida ali, tranquila, confere teus dados que vai dar bom. Beleza? Me manda as dúvidas aqui embaixo. Caso vocês tenham interesse, eu faço um vídeo mais completo mostrando exatamente como que preenche no programa para facilitar para vocês. Beleza? Até a próxima.